Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade do amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Queremos só pela graça e fé viver pela fé, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, e seguiremos, seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. Quando a escuridão da noite descer, eu quero só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, e seguiremos, seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem Do Senhor. Bom dia, irmãos. Finalmente voltamos, depois aí do que nós podemos falar com os irmãos de sexta para sábado, agora domingo de manhã, poder ter esse tempo com a igreja, para mim é um privilégio, porém não pensem que eu estou à vontade, porque é uma novidade para mim ficar falando para a filmagem, sem ter os irmãos aqui por perto. Ainda é desconfortável para mim essa situação, mas eu fico feliz em poder compartilhar um pouco com vocês. Não vai ser a nossa IBD normal, um estudo de 45 minutos a 1 hora de tempo, como normalmente nós fazemos. Eu quero apenas compartilhar o texto e alguns princípios com os irmãos, talvez pensando para esse momento que estamos vivendo agora. E hoje eu quero destacar especificamente o que nós podemos ganhar, o que nós podemos reter, aprender agora ou depois que passar essa nossa realidade através do coronavírus, né?
estamos em nossas casas, estamos em quarentena e com vários cuidados. E o que nós podemos aprender? Eu lembro que bem no início dessa situação, quando aqui no Brasil, e nós não vivíamos ainda nessas situações que estamos agora, eu lembro de uma reportagem na televisão, onde algumas crianças manifestaram grande alegria em ter os pais em casa por mais tempo e também em não ter aula, né? Então, para eles já era um lucro, né, de certa forma. Crianças normalmente não entendem bem exatamente o que está acontecendo, mas eles achavam que estavam ganhando através dessa pandemia, tá? Que depois veio a se tornar, na verdade, uma pandemia. E eu quero destacar 5 aprendizagens hoje da nossa realidade, desse problema que trouxe para nós o que nós podemos aprender. Então, 5 aprendizagens. Eu vou destacar logo aqui as 5, tá? A primeira, e o que eu estou falando aqui, de certa forma não é novidade, porque algumas eu ouvi, outras eu analisei também, nas minhas leituras, observando alguns princípios, eu analisei. E outras eu até ouvi, como destaquei ainda agora, as crianças, né? Isso ainda em janeiro foi quando eu vi essa reportagem com essas informações. Bem, primeiramente, um aprendizado que nós estamos tendo é sobre a higiene. A higiene tem sido destacada, né? Álcool, gel, banho, né? Lavar as mãos, lavar a roupa, cuidar da casa, a higiene. Outro aprendizado que nós temos, eu vejo, é o cuidado com os idosos, né? A Bíblia, ela dá um valor muito grande para os anciãos, mas isso não é muito comum na sociedade, às vezes até na igreja não é muito comum. Mas de repente, por causa desse problema, dessa situação, né, do coronavírus, a gente acaba dando uma atenção aos nossos idosos. Além desse cuidado com os idosos e da higiene, também nós aprendemos com a quebra da rotina. E eu compartilho com vocês que para mim mesmo está sendo um desafio muito grande, a quebra da minha rotina em alguns aspectos. Estar aqui falando com vocês é uma quebra de rotina e eu não me sinto confortável, mas isso traz um aprendizado, porque a gente sobrevive à quebra da rotina. E às vezes tem certas rotinas que não são boas e precisam ser quebradas, ou algumas rotinas que são boas, quando são quebradas, como nós reagimos? Então, é um aprendizado, tá? Também relacionado ao uso do tempo. Eu vou desassociar a quebra da rotina e o uso do tempo, que eu poderia até colocar junto, mas o uso do tempo é algo interessante. Eu mesmo tenho observado que muitas vezes eu digo assim, não fiz isso porque não tive tempo. E hoje eu percebo que eu não fiz porque eu sou negligente. Talvez algumas pessoas se identifiquem comigo até nesse aspecto, porque nós temos tido um certo tempo, não todos, é claro, mas estudantes, algumas áreas profissionais estão ganhando um tempo, então estamos fazendo o quê com isso? E por último, a necessidade de nos relacionarmos. Desde já eu vou fazer uma pergunta. Você tem sentido falta da comunhão com os irmãos? E olha que hoje é o primeiro domingo, né? Primeiro dia sem culto. Apesar de que a nossa igreja, há anos aí, já tivemos o que nós chamamos de o Dia da Família, não foi? O Dia da Família é um domingo que nós fechamos as portas da igreja e as famílias fazem um programa para elas mesmas, né? Tem uma certa orientação, uma orientação pastoral, mas de qualquer forma as famílias têm um programa diferente e a igreja fechou as portas. Mas dessa forma, né, forçada e até a um nível bem maior do que de costume, né, em todo município, estado, Brasil e mundo afora, essa dificuldade dos relacionamentos, como isso tem atingido e o que nós podemos aprender com isso. Nessas 5 aprendizagens que nós vimos aqui, nós vamos ver basicamente, primeiro, que nós precisamos, nós somos necessitados, tá? Então nós vamos aprender que nessa aprendizagem nós nos colocamos na condição de precisar, de necessitar. Também nós nos colocamos na situação de ajudar, de ter possibilidades.
Então, além de nós precisarmos, nós também podemos ajudar. Além de nós sermos necessitados, nós também temos possibilidades. Vamos analisar isso já já em um texto que eu destaquei para hoje com vocês, tá? Quero fundamentar, então, esses princípios que eu estou colocando aqui em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 é um texto da palavra que é simples, é conhecido, tá? É um texto que é um ensino, né? É pedagógico do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele, como mestre, usou como um texto pedagógico, tá? Então, é um texto que vai nos ensinar hoje sobre as nossas necessidades, as nossas possibilidades, no meio dessa aprendizagem que tem surgido através desse momento que nós estamos vivendo, tá? Vamos olhar para esse texto, e esse texto ele é um texto que fala sobre o amor ao próximo e fala sobre um amor prático. Eu quero ler com vocês, vou tentar não fazer a leitura total do texto, porque ele acaba sendo extenso, mas é o capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 37, ok? O versículo 25 começa assim, na minha versão: Eis que um homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como a interpretas? A isto lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, e os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho e, colocando-o no seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te restituirei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Vamos pensar primeiramente que houve uma crise aqui, houve um drama, houve um problema sério. E qual foi o problema sério? O versículo 30 deixa claro aí qual foi o drama, qual foi o problema sério. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se e deixando-o semi-morto. Então ele foi roubado, ele foi ferido e foi deixado semi-morto. Essa é a calamidade, esse é o drama, esse aí é o mal, é o problema que nós encontramos aqui nesta parábola que o Senhor Jesus usa pedagogicamente para ensinar sobre o amor. Então esse é o drama. E aí, quando nós pensamos em o que nós aprendemos no meio desse drama, no meio dessa situação adversa, olhando a nossa realidade e olhando a realidade desse homem na parábola de Jesus também, nós vemos então que esse homem, ele precisava de higiene, vamos colocar dessa forma.
E aqui no versículo 34 diz assim: chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicou óleo e vinho, e aí já está claro, né? Ele higienizou, ele tratou a ferida, ele deu aqueles primeiros cuidados médicos para aquele homem. Então, o samaritano se tornou aquele que tinha possibilidade de ajudar, enquanto que o homem, aquele que tinha a necessidade de ser ajudado. Além da higiene, que foi colocado como um cuidado sobre aquele homem, e esse cuidado foi feito através do samaritano, esse higiene, nós vemos também no versículo 34, a parte B do versículo 34, que esse homem, ele aplicou, além de ter aplicado óleo e vinho, ele colocou no seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Isso mostra o cuidado, tá? O cuidado. O homem era necessitado e ele foi cuidado. E a quem tinha a possibilidade de cuidar? O samaritano. E ele ter colocado no seu animal, ter levado para um lugar seguro, para uma hospedaria, mostra o cuidado que Jesus ensina nesta parábola aqui. Entendo então que na nossa realidade, nesse momento, algumas pessoas em especial estão precisando de cuidado, e esse texto mostra o cuidado, que é um reflexo do amor. Além da higiene, do cuidado, também a quebra da rotina que nós temos sofrido pode também nos ensinar através desse texto aqui. O versículo 33, voltando aí um pouco, indo acima, o versículo 33 diz que certo samaritano que seguia o seu caminho, ele seguia o seu caminho. Esse samaritano, ele tinha uma rotina, ele estava no seu caminho. Na verdade, o texto fala que outros dois também estavam seguindo o seu caminho, mas não deram atenção para aquele homem. Mas esse samaritano, ele tinha possibilidade, ele quebrou a sua rotina para cuidar daquele homem. E diz no texto que ele ficou, na verdade, de um dia para o outro, ele gastou um tempo muito grande, que a gente vai falar sobre o tempo depois, mas eu quero falar mais sobre a quebra da rotina. E isso não trouxe para ele nenhum tormento, nem um peso, nem um problema. Ele quebrou a rotina por amor e cuidou daquele homem, porque o homem era necessitado e o samaritano era o que tinha a possibilidade de ajudar. No versículo 34, parte B, e também o versículo 35, vamos aprender aí sobre o tempo. O 34 diz que ele levou sobre o seu próprio animal, para uma hospedaria, tratou dele. No dia seguinte, versículo 35, no dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro. No dia seguinte, isso é uma questão de tempo, né? É o uso do tempo. Ele usou adequadamente o seu tempo em amor por aquele homem. E nós, como nós temos usado o nosso tempo nesse período agora, né? Manifestando o amor, o uso do tempo também é algo que nós temos que aprender. Eu, pelo menos, posso falar por mim, que devido a esse problema, eu acabei ganhando um tempo, mas eu tenho dificuldade de administrar esse tempo que eu ganhei. E como eu falei anteriormente, talvez alguém se identifique comigo. E por último, relacionamentos, versículo 30 e o versículo 35 desse texto que nós estamos lendo aqui. Jesus aproximou-se, Jesus prosseguiu, na verdade, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se, deixando-o semi-morto. Esse homem estava sozinho. Ele foi deixado sozinho no caminho. E ele estava semi-morto. Ele precisava, ele estava completamente necessitado. Se alguém não se movesse em favor dele, ele estaria completamente perdido. E aí nós vamos olhar também o versículo 35 desse texto que estamos aqui. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem. Ou seja, novamente nós vemos aqui relacionamento. Tanto o samaritano quanto o hospedeiro dispensaram relacionamento para aquele que estava ali precisando. O homem necessitado, o samaritano com a possibilidade.
E nós vemos então aqui nesse texto, dentro dessa crise, dentro dessa dificuldade, um homem roubado, machucado, semi-morto, recebendo todo esse cuidado. Um samaritano, que eu nem mencionei, mas desprezado pela sociedade, promove todo esse cuidado. Bem, um pouco daquilo que nós podemos aprender com esse texto, mas não quero ficar somente na demonstração, na explicação do que talvez nós possamos aprender com isso daqui. Eu quero usar uma frase que é atribuída a C.S. Lewis, e eu confesso para vocês que eu não tenho a frase exata, mas é atribuído a C.S. Lewis que durante a Segunda Guerra Mundial, que ele viveu durante a Segunda Guerra Mundial, ele diz que a crise, ela evidencia quem nós somos. Então, uma crise não vai criar nada em você. Uma crise vai apenas evidenciar quem você é. Às vezes, você é aquele que precisa do cuidado, e muitas pessoas não querem nem reconhecer. Às vezes, você é aquele que tem possibilidade de cuidar, e também não querem reconhecer. Mas nós vemos aqui que essa crise, ela não está trazendo muita novidade, ela está apenas evidenciando o coração de muita gente. Simplesmente é isso. E aí, na hora da crise, vai aparecer, vai mostrar quem de fato nós somos, como nós vamos reagir. E pensando nas aplicações, a primeira aplicação, na verdade as duas primeiras, são duas perguntas que eu quero fazer aqui. Você reconhece suas reais necessidades no meio das crises? Ou você se desculpa, ou você desconversa, ou você tenta vencer com qualquer argumento? Você reconhece a sua falta de fé, a sua falta de comunhão, a sua falta de Deus, de devocional, de oração? Ou você diz que não tem tempo, ou coisa parecida? Tempo tem. O que realmente você reconhece como sua necessidade? É uma pergunta. Você sente falta da comunhão? É uma segunda pergunta. Hoje, domingo, você vai sentir falta? Porque se você não sentir falta de pessoas para levantar você, para cuidar de você, de pessoas para estar do lado de você, se você não sente falta da igreja, dos irmãos, isso pode ser realmente um problema. E a crise, ela pode evidenciar se você sente falta ou se você não vai sentir falta. Não vai transformar você, vai evidenciar a sua, a minha, a nossa vida, como realmente nós somos. São duas perguntas para pensar. E agora eu quero colocar duas afirmações. A primeira é: cuide com amor do seu próximo. Quem é o próximo? Nós estamos retidos em casa, né? Nós estamos de quarentena. Quem é o nosso próximo? É verdade, eu tenho ouvido e tenho orado por pessoas que de certa forma ficam sozinhas em casa. Ficam só. E é mais difícil ficar em casa se está só. Mas de maneira geral, nós temos família, nós não estamos sozinhos. E aí a pergunta é, nessa crise de ter que ficar retido, de ter que ficar em casa, você tem cuidado do próximo? Você tem ajudado, lavando o prato, limpando a casa, conversando, né? Perguntando se está tudo bem? Ou você tem se isolado? Mostre amor, cuide com amor daquele que está próximo de você, tá? E além de cuidar, também agradeça àqueles que cuidam de você, aqueles que lavam sua roupa, fazem sua comida, ou aqueles que providenciam a compra no mercado, né? Vai lá correndo e volta, alguma coisa assim. Seja também agradecido por aqueles que estão cuidando de você, porque essa crise só vai evidenciar se você se importa ou se você não se importa, se você percebe ou se você não percebe o que está acontecendo em sua volta. Irmãos, eu quero só finalizar com uma palavra de amor e cuidado, feito de uma nora para sua sogra. Quem conhece a história sabe que é Ruth e Noemi. Diz assim em Ruth, capítulo 1, versículo 16: Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixes, nem me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu,
Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, com esse amor e cuidado de um para com o outro, fechando nas palavras de Ruth, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda assim, família, Cristo é vida, e cada família nas suas casas. Em nome do Senhor. Amém. Só quero finalizar com algumas informações da nossa igreja, tá? Primeiramente, não vamos esquecer de continuar orando. Esses cartões nós começamos a utilizar domingo passado na igreja. São cartões de oração para os irmãos que oram na abertura do culto. E eu quero ressaltar, orar pelos nossos seminaristas, tá? É um dos assuntos de oração. Lembrando que o Antônio, a Gabi, a Iole, a Ana, nesse momento não estão mais no seminário, não estão mais no MPV. Eles tiveram que voltar para as suas casas, ainda como consequência do coronavírus e também da necessidade da quarentena. Eles estão em casa, eu conversei um pouquinho com o Gary, ele me passou a informação sobre isso, e eles devem produzir uma forma de eles continuarem estudando, talvez online ou de alguma outra maneira. Vamos também orar naturalmente pelos nossos missionários, né, da igreja. Lembrando que os nossos missionários, que estão sempre conosco aqui nos cultos, na igreja, são irmãos ali do Palavra da Vida. E eles também precisam das nossas orações. Pastor Alex e família, o Cipe, a família, a Carol, a Pati, né, essas jovens, todos eles. Assim como também outros assuntos, orar pelos nossos grupos familiares, né, nesse tempo de intervalo, orar também pela liderança da igreja, pastores, diáconos, professores de EBD, líderes de grupos, orar por toda a liderança da igreja. Então, esse é um tempo que os irmãos devem lembrar de aplicar nessas orações. Também, na sexta, agora para o sábado, no vídeo que nós fizemos, nós avisamos sobre o uso do WhatsApp. Depois fiquei um pouco preocupado, porque os irmãos parece que não vão dar mais nem bom dia, né? Não se preocupe, eu quero que o WhatsApp seja usado na igreja de uma forma muito pessoal. E quando eu falo pessoal, é o seu bom dia, é o seu feliz aniversário para os aniversariantes da semana, é algo que é pessoal. É até um versículo que você leu no seu devocional, você quer compartilhar, você pode fazer isso. O que nós não queremos é o compartilhamento de informações externas. Isso realmente não deve mais acontecer, mas você pode usar o grupo do WhatsApp da igreja para seu pedido de oração, para compartilhar um feliz aniversário, para dar um bom dia à igreja, aos irmãos. Nesse sentido que é muito pessoal, eu quero que vocês fiquem bem à vontade. Outras informações maiores, a liderança da igreja é responsável por fazer, a liderança da igreja vai estar fazendo. À noite, tá bom? Não serei eu que vou estar compartilhando, Mateus vai revezar comigo e ele vai compartilhar um pouco a palavra e ter esse tempo também com a igreja. Então, que Deus abençoe a cada família, a cada irmão, igreja, congregação e todos os demais. Fiquem com Deus. Amém.